Agora deixa eu falar uma coisa. A torcida do Flamengo está fazendo a sua parte. O torcedor rubro-negro comprou a ideia de defender o time, de defender os jogadores. Agora, dentro do campo amanhã, os jogadores têm que demonstrar vontade. Dentro do campo amanhã, os jogadores do Flamengo têm que demonstrar vontade de ganhar. Os jogadores do Flamengo têm que entrar em campo amanhã com a mesma vontade que o torcedor está de ganhar. Maracanã vai estar lotado, há uma expectativa de festa grande, de apoio grande, isso porque as torcidas organizadas neste momento estão fazendo um ensaio todas juntas, de bateria junto, para poder empurrar junto, todo mundo na mesma voz, todo mundo no mesmo cântico, todo mundo junto, o Maracanã inteiro junto. A torcida está mobilizada para esse jogo. Não adianta, a torcida está mobilizada e os jogadores estarem dispersos. Amanhã é todo mundo correndo na mesma direção. Amanhã é todo mundo fazendo a mesma coisa. É como se todo mundo dentro do campo falasse a mesma língua. Não pode ser diferente disso. Não tem como ser diferente disso. Amanhã é uma partida importantíssima e o Flamengo, é claro, precisa ganhar esse jogo, precisa vencer essa partida. Então amanhã a dupla de zaga, os laterais, os volantes, o Arrascaeta ali no meio-campo, o ataque do Flamengo tem que estar com a cabeça focada em uma única coisa: vencer o jogo. Nada é mais importante do que vencer o jogo. A torcida fez a sua parte, foi na CBF, protestou contra a CBF. O Flamengo fez a sua parte, os dirigentes estão aí, estão reclamando do que está acontecendo. Ontem o Flamengo soltou uma nota oficial reclamando do exame antidoping. Um monte de coisa aconteceu essa semana. Agora, meus amigos, agora é os jogadores. Agora é os jogadores dentro do campo e a torcida na arquibancada. O último capítulo dessa novela será esse: jogadores dentro do campo e a torcida na arquibancada. E aí sim, que o futebol diga, né? Quem jogar melhor que vença a partida de amanhã, e tomara que seja o Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto antes de falar de excelente notícia. Deixa eu falar sobre dinheiro que foi liberado. Isso porque a informação que saiu hoje no UOL é que a desembargadora do caso, daqueles 77 milhões que o Flamengo pediu para que ficasse retido pela justiça e estava bloqueado, a informação é que a desembargadora do caso interrompeu as suas férias para realizar um despacho. A justiça entendeu que não faria sentido bloquear o valor de todos os clubes, e sim apenas a diferença que caberia ao Flamengo. Então o valor que era de 75 milhões e 77 milhões foi liberado 75 milhões e 400 mil, mantendo bloqueado apenas 1 milhão e 600 mil reais, que é o valor ali pelo qual o Flamengo está brigando e disputando para ganhar a mais junto à Libra. A informação do PVC, dentro do Flamengo, ninguém ainda confirmou esta informação, mas o que já está rodando na mídia é que o dinheiro vai ser liberado para os outros clubes e depois esses 1 milhão e 600 mil aí vai ser discutido se ele vem para o Flamengo, se ele vai ser dividido lá para os clubes da maneira que deveria ser dividido. Enfim, a justiça vai definir o que de fato vai acontecer. Bom, vamos mudar o assunto? Vamos falar agora sobre excelente notícia, porque Saul Niguez treinou hoje junto com o grupo. O jogador, ele ainda sente um pouco de dor no tornozelo, mas hoje, diferente dos outros dias que ele vinha fazendo trabalho em separado, hoje ele fez parte da atividade com o grupo e parte da atividade em separado. Flazoeiro, é 100% de certeza que o Saul vai ser relacionado para o jogo amanhã? Não, não é 100% de certeza que o Saul será relacionado para o jogo de amanhã. Mas se o quadro se mantiver estável como estava hoje, o jogador vai para o jogo, o jogador vai jogar, o jogador vai ser usado na partida de amanhã. Uma outra coisa que eu preciso falar ainda sobre esse jogo de amanhã é que o técnico Felipe Luiz volta a ter à disposição Nico de la Cruz e Alan, jogadores que ficaram de fora do último jogo por conta do gramado sintético no Engenhão. Com isso, a princípio, só tem um jogador fora dessa partida decisiva. Aí é martelo batido, é definido
que é o Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no quadril. Os demais jogadores, a princípio, todos estão à disposição. Saul vai passar novamente por uma avaliação amanhã de manhã. O jogador será avaliado pelo departamento médico e aí, meus amigos, é aquilo. Aos 45 do segundo tempo é que vai ser definido se ele tem ou não condição de ir para o jogo, se ele tem ou não condição de estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Eu acho que assim, você tem um Saul, mais ou menos, e você tem um Pulgar voltando de lesão, cara, é basicamente isso. Você coloca o Pulgar e aí, quando o Pulgar já estiver exausto de cansado, você coloca o Saul e pronto, e vambora. Usa os dois aí, um pouquinho cada um, faz dos dois um, né? Ainda tem o De La Cruz que joga, tem o Alan que joga, tem o Everton Araújo que joga ali também. Todos eles fazendo dupla com o Jorginho, que aí é um extra sério, um jogador que de fato é fora do comum. Mas enfim, amigo, a gente pode até botar a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, porque o destaque da rodada é esse confronto na briga pela liderança, até para lembrar matematicamente qual é a situação do campeonato nesse momento. O Palmeiras é líder com 3 pontos a mais que o Flamengo. Os dois têm 2 partidas a menos em comparação às equipes que já fizeram os 28 jogos, que é o caso do Cruzeiro, por exemplo, que aparece em terceiro lugar. E uma partida a mais, né? Perdão. Eu falei duas. Eu falei que tem 2 partidas a menos. Os dois têm uma partida. Ficou comigo. Vou corrigir, falar direitinho. Os dois, Palmeiras e Flamengo, ambos têm um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e outras equipes que já fizeram 28 jogos na tabela. Agora ficou claro, tem 27, um a menos que 28. E além disso, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo, o segundo colocado, o que significa que ainda que perca um jogo, continuaria. E o Flamengo vença no caso do confronto direto de domingo, por exemplo. O Flamengo vencendo a partida, ele vai a 61 pontos, mas o Palmeiras ainda tem uma vitória a mais. Continuaria líder da competição, faltando 10 jogos, as 9 rodadas e essa partida atrasada do campeonato. Mas não é só a questão matemática, né? Tem uma questão do enfrentamento direto, tem uma questão do contexto do desafio dessa partida e até de um tirar ponto do outro, né? É difícil ver as duas equipes perderem no campeonato, né? Então, Coutinho, tem algo também, né, do futebol, do entretenimento que circunda esse jogo, que pode, de fato, ou definir ou mudar os rumos desse campeonato. Ah, pode. Você vai voltar a jogar? Sim. Eu vou. Primeiro, boa noite a você, Camila, Bené, ao Gonza, pessoal de casa. Eu até falei sobre isso essa semana aqui já no Sport TV. Eu estava fazendo uma comparação com a pontuação das duas equipes no primeiro turno, nas 9 primeiras rodadas, e elas são idênticas do segundo turno. O Flamengo fez 18 pontos em 9 jogos, o Palmeiras fez 22 pontos em 9 jogos também no primeiro turno. A coisa começa a mudar exatamente nessa rodada lá no primeiro turno. O Flamengo ganha o Palmeiras fora de casa e na rodada seguinte bate o Fortaleza no Maracanã, o Palmeiras perde para o Cruzeiro no Mineirão. Mesmo se o Flamengo vencer, a situação do campeonato é outra, é diferente. O jogo do Palmeiras com o Cruzeiro dessa vez é em casa e o Flamengo vai pegar o Fortaleza fora de casa, numa situação desesperadora lutando contra o rebaixamento. Um gramado que é muito ruim, todo mundo está indo lá, está reclamando bastante. Por mais que a torcida do Flamengo talvez se apegue um pouco a isso, é inegável que nesse momento do campeonato, para o título, o Palmeiras ele está na frente. Não só pela questão de pontuação, mas pelo futebol que tem jogado nos últimos 2 meses. O Flamengo jogou mal nesse período? Não, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo teve uma queda de produção recente, voltou a jogar bem contra o Botafogo e se espera que ele retome, né, a regularidade em alto nível. Quer dizer que o Palmeiras vai jogar bem todo o jogo até o final do ano? Não sei, é bem difícil. O Palmeiras já está jogando bem há 2 meses. E achando soluções assim com muita facilidade. Então acho que esse jogo ele marca o pontapé inicial da reta final do campeonato e vai deixar algumas perguntas no ar. As perguntas serão respondidas, infelizmente, até dezembro só. Ele ajuda a definir, ele encaminha muita coisa? Sim. Mas acho que nada é definitivo, nem se o Palmeiras vencer o Flamengo no Maracanã. O que aconteceria em caso de vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, né? Abrir 6 pontos de vantagem com 3 vitórias a mais. Então o Flamengo precisaria de 3 rodadas para tirar essa diferença, porque não bastaria igualar a pontuação do Palmeiras. Então, imaginando, né, faltando 10 jogos para cada um, em 3 rodadas o Flamengo precisaria disso, ou seja, o Palmeiras teria um caminho mais tranquilo, mas estou com vocês. Eu acho que é muito difícil a gente ter
alguma definição, até porque os times também vão conviver com algumas baixas, uma delas relevante para o Palmeiras, inclusive, para esse jogo de domingo. Vamos colocar no papo, então, os setoristas, a Luísa Sá, que cobre o Flamengo, e o Thiago Ferri, que cobre o Palmeiras, para a gente já começar a destrinchar essas duas equipes, saber como é que chegam os times de Felipe Luiz e Abel Ferreira, começando com o lado mandante. Luísa, boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. O Flamengo montando essa equipe para tentar vencer mais uma vez esse confronto direto, dessa vez jogando no Maracanã. Bem-vinda. Todo mundo tá na mesa. Boa noite, Ferri, também, que tá do outro lado aqui. Bom, o Flamengo tem boas notícias e mais notícias para esse jogo. O Saul treinou hoje com um grupo, mas ainda não tá certo. O Flamengo vai tentar até o último minuto ter o Saul, muito provavelmente no banco de reservas. Ele não vinha treinando com o elenco nessas últimas partidas, por fora do Clássico. Então, para ele ser titular, a probabilidade é bem baixa. Então, o Flamengo tenta preparar para ter o Saul pelo menos no banco de reservas. Mas, por outro lado, tem o retorno do De La Cruz e do Alan, que desfalcaram o Flamengo nesse jogo contra o Botafogo por conta do gramado sintético, né? E aí hoje eles já treinaram integralmente com o grupo, devem estar à disposição do Felipe Luiz. O Danilo e o Wallace também voltam de suspensão. E o Pulgar é o grande favorito nesse momento para ser o titular nesse meio-campo. Ele retornou depois de 3 meses da lesão que ele teve, que passou por cirurgia e tal, retornou no Clássico, e aí retornou bem, jogou alguns minutos consideráveis. O Felipe aprovou bastante esse retorno dele, e aí ele tem boas chances de começar essa partida decisiva contra o Palmeiras. O Flamengo, que tinha 5 jogadores pendurados para esse jogo e saiu ileso, nenhum deles tomou cartão no Clássico. Então, Eu ainda penso que o Flamengo ele precisa de um cara pitbull igual Eric Pulgar. Porque o Flamengo tem 2 jogadores que cadenciam muito o jogo no meio do campo, que é Jorginho e Saul. São jogadores de alto escalão, porém, a gente tem que entender que a gente não precisa só de jogadores que cadenciam o jogo e que não tem aquela pegada, que não tem aquela marcação forte. O Flamengo precisa de um jogador que cadencia o jogo, um jogador que saiba sair mais jogando e também um jogador que tem aquela marcação firme como o Eric Pulgar. Volto a falar, o Flamengo fica muito mais com qualidade com Saul e esse Jorginho, mas perde na marcação, que seria, no caso, o Eric Pulgar, que dá aquela segurança a mais ao meio-campo do Flamengo. Eu entraria com Eric Pulgar e Jorginho, que tem uma saída de bola muito boa. No segundo tempo, se precisar, colocaria Saúl no lugar de Jorginho para permanecer com aquela mesma pegada, né? De saber sair jogando com bola, ter uma saída de bola boa, e com Eric Pulgar para ter aquela marcação firme também no meio de campo. são as novidades. O desfalque confirmado do Flamengo é o Everton Cebolinha, que tem uma lesão no quadril, pelo menos 3 semanas fora aí, até o Cebolinha voltar. Cebolinha que voltou, participou da jogada do gol e se machucou logo em seguida, enfim. Vinha conquistando espaço, vinha treinando bem, mas teve esse problema, então vai ficar um tempinho fora aí. Mas essas são as novidades do Flamengo, que hoje teve um dia agitado, né, de manhã no treino no Ninho do Urubu, mas essas são as novidades do treino. E aí, do lado rubro-negro, já quero ouvir mais da Luísa também, mas ela trouxe, acho que a dúvida em relação ao Pulgar, né? Acho que esse seria o palpite também do rubro-negro. Você acha que ele começa jogando essa partida depois de ter voltado no segundo tempo, né, no meio de semana, contra o Botafogo no Clássico, ou talvez ainda segure um pouco pela questão física, Gonza? Eu acho que o Pulgar seria uma boa opção para esse jogo, porque na medida em que você tem ali o Saúl, que era quem vinha jogando e vinha fazendo a dupla ali com o Jorginho, mas o Saúl ainda está ali num processo de recuperação, pode até ter condição, mas de ficar no banco de reservas. E eu acho que esse não é um jogo qualquer. Acho que o Felipe Luiz sabe exatamente o poderio do time do Palmeiras, a força ofensiva. Por mais que o Palmeiras esteja na frente e que, se a gente for pensar em termos de um empate, eu acho que o empate seria mais favorável ali dentro da tabela, dentro das circunstâncias, para o Palmeiras. Mas não acho que o Palmeiras vai jogar fechado, vai chamar o Flamengo para jogar. Mesmo o jogo sendo no Maracanã, mesmo o Palmeiras sabendo da força do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo vai precisar de um meio-campo que marque bem também. O Flamengo não vai poder ficar pensando só em criar.
Foi o que eu estava falando no início do vídeo. O Flamengo precisa de um jogador que marque bem no meio-campo também. Só em propor o jogo, vai ter que ter uma força defensiva. O Flamengo é consistente nesse aspecto, tem a melhor defesa do campeonato. O Flamengo tomou 13 gols, é muito pouco, é uma média defensiva muito boa do Flamengo. Mas acho que diante de um adversário com o poderio do Palmeiras, ele vai precisar alguém ali para aquele famoso cão de guarda. E acho que o Pulgar demonstrou contra o Botafogo que se não está com o ritmo de jogo que já teve um dia, mas entrou bem, não entrou fora de situação, a entrada dele não prejudicou o time. Então acho que Pulgar tem uma boa possibilidade de jogar. E aí, quem vai jogar do lado dele, enfim, aí Seu palpite, então, é que ele começaria. Eu acho que ele começaria e depois, a partir do desenvolvimento do jogo, o Felipe pode mexer, mas acho que para começar, para enfrentar um time como o Palmeiras, o Pulgar seria uma opção boa. Eu acho que Eu entraria com Jorginho e Pulgar. Jorginho porque sabe sair jogando com a bola, tem a facilidade de sair jogando. E Pulgar para ter aquele cão de guarda, aquele pitbull para ser o marcador principal do meio-campo. um reforço bem importante que o Felipe ganha, não só para esse jogo, para essa reta decisiva de temporada que a gente está falando, né, Coutinho? Claro que a gente viu um encaixe muito bom do Jorginho com o Saul, mas o Pulgar para determinado tipo de jogo eu acho que cai como uma luva para jogos como esse, que a gente está falando de um confronto direto, um jogo mais pegado, enfim, mas até pesado mesmo ali, não só a parte técnica vai pesar também num jogo como esse, né? Cara, ele é fundamental pro time. Basta você ver a quantidade de jogos que o Flamengo perde com o Pulgar como titular. É muito baixa. Pouquíssimos jogos. Esse ano perdeu 3 só com o Pulgar como titular desde janeiro. É um jogador que, pra mim, eu gostei muito da entrada dele contra o Botafogo. Acho que ele mostrou ali que... Aliás, esse era um relato dos treinamentos, né? Que ele já vinha muito bem fisicamente e que nem parecia que ele estava tanto tempo fora do time. Deu exatamente essa sensação no jogo de quarta-feira. Acho que não dá para jogar 90 ainda, mas em alta intensidade, talvez 60, 65. E aí tem o Everton no banco. O Everton Araújo jogou bem jogos grandes pelo Flamengo já. Sim. Foi bem de novo contra o Botafogo no meio de semana. Poderia ser um cara para substituí-lo ali. Ou o próprio De La Cruz. Depende muito da forma como o jogo vai estar. Né? Mas eu acho que o Pulgar, ele é um titular do time. Ele é um titular do time. Porque quando o Saul entrou na equipe, ele estava lesionado. Ele se machuca exatamente no jogo que o Flamengo é eliminado da Copa do Mundo de Clubes contra o Bayern de Munique. Então ele não perdeu posição. Sim. Né? Vai ter o Felipe até imaginava o Saul em outro posicionamento. Sim, ele inicialmente escalava pelo lado direito. Eu acho até assim que o Saul jogou tão bem como volante ao lado do Jorginho, o time do Flamengo funcionou tão bem dessa maneira, que ele vai ter entre aspas, uma dor de cabeça boa para as rodadas finais de Brasileirão e para a reta final de Libertadores. Mas o Pulgar entrega algo que nenhum outro volante do Flamengo entrega. A quantidade, o espaço de campo que ele consegue cobrir, né, a intensidade defensiva, bola aérea, seja ligação direta do adversário, ou então bola cruzada dentro da área, ofensiva e defensiva. É o cara que chega no meio campo. Tem jogo que você precisa de um cara que chegue também. Dá uma chegadinha, né? Você mostra aí que tem gente também que joga mais duro do lado do Flamengo. Então, para mim, é um cara fundamental pro time. E aí, Luísa, pensa... Então, galera, é isso aí. Amanhã, jogo importante, um dos jogos mais importantes do ano para o Flamengo. É o jogo de amanhã. Antes do jogo da semifinal da Libertadores. Né? O Flamengo ganhando amanhã ainda não consegue ultrapassar o Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma vitória a mais. Mas, como o Flazoeiro falou, o Flamengo amanhã tem que entrar em campo como se fosse o último jogo da vida do Flamengo. Porque eu conversando com alguns torcedores do Palmeiras, por conta do momento que o Palmeiras tá passando, que é um momento muito bom, eles já acham que o Palmeiras vai ganhar, já ganhou do Flamengo, na realidade. Na cabeça do torcedor palmeirense que eu conheço, o Flamengo vai perder para o Palmeiras. O Palmeiras já ganhou o jogo de amanhã. E o Flamengo tem que mostrar para o Palmeiras que quem manda no Maracanã. Amanhã tem que ser o jogo decisivo da vida do Flamengo. Bom, galera, vou ficando por aqui. Peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário aí abaixo. Peço a vocês que sigam o nosso canal para fortalecer. Vou deixar todos os créditos aí
para Flazoeiro e GE TV.